Muito boa noite, meus queridos irmãos, que a paz seja convosco. E aqui estamos, conforme prometemos, em mais um encontro pela fé na Palavra de Deus, neste momento especial da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Palavra de Deus, na oração deste dia que Deus preparou para todos nós. Esperamos que você esteja bem, que você tenha vencido os obstáculos, as dificuldades. Esperamos que em todo esse tempo Deus tenha usado de bondade e de misericórdia para com sua vida. Eu sou o pastor Jerônimo, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Pinheiro, e superintendente regional, também da Igreja do Evangelho Quadrangular. E quero convidá-lo a permanecer conosco, porque daqui a alguns minutinhos nós vamos ter a reflexão da Palavra de Deus, e logo depois nós vamos ter um momento de oração. Oração que tanto precisamos, oração que tanto faz bem à vida de todos nós. E por isso você está convidado a participar conosco deste momento de oração. Amigos, e continuamos no trabalho, continuamos crendo no Evangelho, acreditando na ação de Deus, no poder de Deus sobre nossas vidas. E dia 1º de maio, nós vamos ter um dia de jejum de todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, não só no Brasil, mas também em outros países. Nós vamos ter esse momento de consagração a Deus, de busca a Deus, porque é nele que está a nossa fonte de vida, é nele em quem devemos confiar, é nele que devemos buscar o que ele tem para nós. E com certeza, como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, que o justo viverá pela fé. E nós acreditamos nesta palavra. Então, a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa segurança, a nossa saúde, a nossa provisão, a nossa família, o nosso casamento não está garantido nem sustentado pelas circunstâncias que vivemos neste mundo. Mas está sustentado em Deus através da sua palavra. E com certeza, mais uma vez Ele vai nos ouvir, mais uma vez Ele vai abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família, com toda certeza. E continuamos com oração, os irmãos continuam orando, continuamos com aquela campanha de Daniel, onde 3 vezes por dia se dobra os joelhos para clamar, para buscar a Deus, seja pela nossa vida, seja pela nossa família, seja pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, seja pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelas autoridades e pela a comunidade evangélica que existe também em nossa cidade. Então, nós continuamos 3 vezes por dia
na campanha de Daniel, nas casas, nos lares, as famílias estão fazendo esta oração. Bom, e neste momento nós queremos trazer a palavra de Deus. Esta palavra que é vida. O Senhor Jesus Cristo diz que a palavra dele é espírito e vida. Quando se lê um livro, uma revista, um jornal, raramente alguém tem a disposição de ler mais de uma vez. Mas quando isso acontece, ele não vai encontrar nada além do que antes ele havia entendido. Mas a palavra de Deus é diferente. Por isso que a gente se alegra muito quando um pregador, seja ele quem for, ele traz a palavra de Deus e Deus dá para ele uma interpretação, um entendimento diferente. E não necessariamente um pregador, mas qualquer um servo de Deus que faz isso, ele passa por essa experiência, porque a Bíblia Sagrada é um livro que não envelhece, pelo contrário, ele se renova, a palavra de Deus se renova, isso é muito importante. Então, eu gostaria de convidá-lo para que fizéssemos a leitura do que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, que diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos irmãos, o Senhor estava falando para um número muito grande de pessoas. E ele aproveitou ali, porque aquela região ali era um vale. E ele subiu do monte, porque com certeza a sua voz se propagava melhor e assim as pessoas podiam ouvi-lo muito bem. E ele falou de muitas coisas a respeito do seu reino, do seu querer. Tanto é verdade que todo aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, a sua fé tem que ser baseada no Sermão do Monte, porque ali ele expressa a verdade, esclarece o que ele de fato é, do que de fato ele quer, a respeito do seu reino para o homem. E aquelas pessoas ficaram atônitas, maravilhadas,
porque eram palavras fortes, era verdade que ele estava falando. E os seus ensinamentos eram profundos para a vida do homem, como até hoje o é. E havia um silêncio total naquele lugar. Porque aquele que serve a Jesus não é apenas uma religião, uma doutrina, mas são ensinamentos para a vida, ensinamentos para a prática, para a conduta do ser humano, de como viver de acordo com a vontade de Deus. Mas, no final, ele deixou bem claro que ali ia haver uma diferença. Aquele povo ia, na realidade, se dividir em duas partes. Não adiantava a atenção, a alegria, a admiração que eles estavam tendo. Mesmo em nossos dias, há muitas pessoas que admiram determinados pregadores, determinados pastores, na eloquência, na oratória, no conhecimento, nas colocações, na interpretação da palavra de Deus. Mas, às vezes, o comportamento é como quem está assistindo um show, um espetáculo, um jogo qualquer, e que às vezes sai dali apenas comentando: foi bom, foi ótimo, hoje superou tudo, hoje foi maravilhoso. Mas Jesus deixou bem claro que não é bem por aí. Não é. A questão da palavra de Deus em nossas vidas não é a beleza, não são os elogios, não. O importante da palavra de Deus na nossa vida é quando nós conseguimos colocar em prática. E o Senhor Jesus, ele fez a comparação. Ele deixou bem claro: quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre uma rocha. Quem construiu uma casa e colocou os seus alicerces sobre uma rocha. Então, vieram os ventos, vieram as águas, as enchentes contra aquela casa. E aquela casa permaneceu de pé. Por quê? Porque foi construído sobre uma rocha, um alicerce de pedra. E ele disse: quem ouve as minhas palavras e não põe em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre areia. Veio o vento, a chuva, a enchente e deram contra aquela casa.
E por ela ter sido construída sobre a areia, ela não tinha nenhuma segurança, não tinha nenhuma resistência. E grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. Meus queridos, nós estamos passando num período de prova tão grande, que aquelas pessoas que de fato não têm sua fé alicerçada em Jesus, que não estão dispostas a colocar em prática a sua fé, o que aprendeu da palavra de Deus, o que conhece da palavra de Deus, eles não têm resistido. Porque nesse período, nesses dias, está se vendo de forma bem clara que não são os bancos, as cadeiras da igreja, de um templo, não são os ventiladores, não são os aparelhos de ar-condicionado, não são os instrumentos, nem tampouco a equipe de louvores, a ornamentação da igreja, o sermão, a mensagem pregada, que está fazendo efeito. Não. Porque não está acontecendo, não estamos conseguindo fazer isso. Então aquelas pessoas que tinham sua vida cristã baseada nisso, tinha sua vida cristã alimentada, baseada apenas no ritual da igreja, no programa da igreja, essas pessoas, elas não têm permanecido de pé. Mas, no entanto, nesta prova, aqueles que têm sua fé baseada na palavra de Deus, têm como Senhor de suas vidas Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que padeceu, sofreu em uma cruz, que morreu, mas ressuscitou, está vivo e um dia voltará. Essas pessoas que invocam a Deus todos os dias, que têm procurado alimentar a sua fé e confiança no Filho de Deus, essas pessoas que têm esperado, que têm ansiado, que têm clamado, que têm procurado viver uma vida em concordância com os ensinamentos de Jesus, essas pessoas têm permanecido de pé, têm enfrentado a dificuldade, têm enfrentado os problemas, os obstáculos da vida, porque Jesus Cristo diz que essas são as pessoas que vencem, são as pessoas que são aprovadas. Então, meus queridos, para isso é que nós temos Jesus, e confiamos na sua graça, no seu amor, na sua bondade, e isso é muito bom, é muito bom. Eu já falei aqui, dizendo que na China, quando veio a perseguição, que hoje está bem mais forte,
Quando veio a perseguição, a China viveu um momento evangélico maravilhoso. Mas aí houve a revolução cultural chinesa, quando o Partido Comunista assumiu o controle político da China, porque, como sempre, sempre vem com uma coisa boa, agradável, favorável. Depois que assume o controle, as coisas mudam. E ali houve a perseguição. Então, como até hoje acontece, para a pessoa se dar bem, tem que assinar uma declaração assumindo o ateísmo e a fidelidade ao Partido Comunista. Então, de cada 100 pessoas, cada 100 evangélicos, 70 negavam a Jesus e se declaravam ateus. E apenas 30% permaneciam fiéis, e aí eram arrastados pelas ruas e eram mortos em praça pública. Foi assim que aconteceu. Então, todas as vezes que o povo de Deus é submetido a provas, a dificuldades, aí acontece uma purificação, digamos assim, porque muitos desistem. E em nossos dias não é diferente. Não é diferente, não será diferente quando passar tudo isso. Porém, aqueles que praticarem a palavra de Deus, aqueles que estão praticando a palavra de Deus, eles estão experimentando a graça de Jesus, o cuidado de Jesus, o amparo de Jesus, o amor de Jesus. Estou experimentando. E como diz a palavra de Deus, que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa, de jeito nenhum. Recentemente eu vi um documentário em nossos dias, agora recente, que o governo chinês mandou derrubar toda a cruz que existia em alguma igreja, em algum local, foi retirada. E eu vi a declaração de um senhor dizendo que eles podiam tirar de qualquer lugar, mas jamais eles iam tirar de seus corações, porque era lá que eles guardavam e era lá o lugar mais importante. Então é isso. Aquele que serve a Deus, ele tem essa convicção, ele tem esta fé, essa certeza. E por isso, como ele quer uma vida firme, uma vida vencedora, uma vida que suporte as tempestades, os vendavais, como ele quer uma vida vitoriosa, então ele alicerça a sua casa sobre a rocha. Ele alicerça a sua vida
na palavra de Deus. De que forma? Praticando. Praticando, como disse Jesus. Então, essa é uma palavra que vem para nos fortalecer, para nos direcionar, para nos dizer que vale a pena. Quando nós praticamos a palavra de Deus. Então não adianta achar bonito, não adianta vibrarmos com a palavra, não adianta ser chamado a atenção, não, porque o importante da palavra de Deus é quando colocamos em prática, isso sim. E nesta noite, nós queremos convidá-los para que busquemos a Deus mais uma vez, para que cheguemos mais perto do Senhor mais uma vez, e assim sejamos abençoados. Eu quero convidar você que talvez esteja passando por alguma dificuldade, por algum problema, uma situação não muito agradável, seja na sua vida física, material, espiritual, familiar ou financeira, não importa. O Senhor Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Isso é muito bom. Isso é uma garantia. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus que me chamou a atenção foi quando aquele missionário disse que Deus ouvia a nossa oração e que a nossa oração não deveria ser uma oração copiada, decorada, mas era o nosso falar com Deus, que Deus nos ouvia. Isso me alegrou bastante. Deus me ouve? Isso foi muito bom para mim. E eu então tive a oportunidade de falar uma porção de coisa para Deus. Tive a oportunidade de abrir a minha boca e deixar as palavras sair a respeito da minha vida, das minhas necessidades, da minha situação, e depois eu experimentei a certeza, a prova de que Deus me ouviu. E está escrito na palavra: pedi e dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Vamos para a oração. Deus vai abençoar a sua vida nesta noite. Deus vai abençoar a sua casa nesta noite. Deus vai tirar a insônia, o pesadelo. Deus vai tirar tudo que está atrapalhando o seu sono, o seu sossego, a sua paz. Creia, pois tudo é possível quando se crê. Vamos para a oração. Meu Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Teu Filho Jesus, nós chegamos a Ti. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, em nome de Teu Filho Jesus,
nosso Senhor e Salvador, eu clamo a Ti, por cada uma destas vidas que neste momento estão fazendo uso de sua fé, estão com seus corações abertos, já ouviram a Tua palavra. Também está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso, nesta hora, eu quero te pedir que venha marcar cada uma destas vidas com Tua bênção, com Tua presença, com o mover do Teu poder, Pai. Sim, ó Deus, que não seja um passatempo, mas seja o momento em que Teu poder vai agir na vida dessas pessoas de acordo com a necessidade de cada uma delas, Pai. Eu estou te apresentando as crianças, os jovens, adolescentes, idosos, assim também como os adultos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu não esteja falando em vão, mas eu acredito, eu creio que eu estou falando a um Deus vivo, a um Deus eterno, a um Deus poderoso. Por isso, estenda as Tuas mãos e abençoa cada um, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amigos, e já estamos nos aproximando do final, mas eu gostaria de pedir aos irmãos que têm seu dízimo, sua oferta, que apresente a Deus agora, tá? Nós continuamos com o mesmo propósito, firme, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu intercedo junto a Ti por cada uma dessas vidas que fazem parte da Tua família, Pai. Estes que foram escolhidos por Ti para ter essa aliança e se tornaram parceiros Teu, Pai. Senhor, olha para a vida material e financeira deles, Pai. Senhor, olha para a sua cozinha, para os seus mantimentos, Senhor. Olha para o seu trabalho, para o seu negócio, para o seu emprego, Senhor. Senhor, nós não esperamos do homem, nós esperamos de Ti. Por isso, vem abençoar todos estes, ó Deus, que fazem parte desta aliança. Especialmente os que nesta noite Te apresentam dízimos e oferta. Em nome de Jesus. Amém. Final desta programação, final deste culto, mas domingo, em nome de Jesus, nós estaremos aqui novamente. E quem sabe na próxima semana nós teremos boas notícias com relação ao reinício da programação da igreja. A todos, uma boa noite, que a paz seja convosco, em nome de Jesus. Amém.